Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz em Cristo Jesus. Alegria para mim e para a Rossana voltarmos a essa querida cidade, essa amada igreja, a 12 de agosto, e nós realmente louvamos ao Senhor por suas vidas. Nós louvamos ao Senhor por suas orações, pelo carinho, pelo cuidado, pela parceria missionária já há tantos anos. E nós aqui nos sentimos realmente em casa. Que Deus possa abençoá-los. A minha oração é que Deus nos ajude a nós amarmos a Jesus, seguirmos a Jesus, servirmos a Jesus e proclamarmos o nome do Senhor Jesus, com tudo que somos, com tudo que temos, com tudo que fazemos, exaltado seja Cristo em nossas vidas. Por favor, abram comigo as suas Bíblias, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, nós iremos ler a palavra do Senhor a partir do verso 35. Mateus capítulo 9, a partir do verso 35. Nós encontramos nesse texto uma das expressões mais emblemáticas do Senhor Jesus quanto ao espalhar do Evangelho, o avanço da igreja e o avanço do seu reino. O Senhor Jesus nos disse que a seara, ela é grande e os trabalhadores, como irmãos, são poucos. Portanto, devemos rogar ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Nós iremos ler esse texto e precisamos fazê-lo com 3 pressupostos. O primeiro pressuposto é o pressuposto de posse, porque Deus é o Senhor da seara, Deus é o Senhor das nossas vidas, Deus é o Senhor da igreja, Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor dos nossos dias, Deus é o Senhor da sua família, Deus é o Senhor do seu amanhã. Portanto, nós precisamos olhar para as palavras do Senhor Jesus nesta noite, nesse texto preciosíssimo, com essa compreensão bíblica de que realmente Deus está no controle de todas as coisas. Sem Deus nada acontece. Nós podemos trabalhar, podemos nos esforçar, podemos preparar os melhores encontros, com as melhores reflexões, no melhor ambiente. Se Deus não se manifestar, nada acontece. Nada acontece em nossa vida, nada acontece nesta igreja ou na sua igreja, nada acontece na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos. Sem Deus nada acontece. Por outro lado, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há casamento tão quebrado que Deus não possa restaurar. Não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar. Não há povo tão distante que Deus não possa alcançar. Portanto, precisamos ler esse texto nesta noite com esse pressuposto de posse. Deus é o Senhor da seara e Ele é o Senhor de todas as coisas. Nós estamos em boas mãos, estamos nas mãos do Senhor. O segundo pressuposto que nos leva a nós entendermos esse texto é um pressuposto de chamado. É Deus quem chama e é Deus quem envia os trabalhadores para a sua seara. E precisamos relembrar essa verdade bíblica, porque em Cristo Jesus, como igreja, nós somos chamados para a salvação. E em Cristo Jesus, como igreja, nós somos enviados para a missão, ao mesmo tempo, chamados e enviados em Cristo Jesus. Portanto, Deus deseja que o seu povo, que somos nós, que nós possamos florescer onde Ele nos colocou. Esse é o nosso chamado, este é o nosso propósito. Se você mora em uma rua difícil, Deus o colocou ali, floresça. Se a sua família é difícil, Deus o colocou ali, floresça. Se seu ambiente de trabalho é dificílimo e você diz, eu não escolheria esse trabalho, Deus o colocou ali, floresça, meu irmão, floresça, minha irmã. Pressuposto de posse, Deus no controle, Ele é o Senhor da seara.
pressuposto de chamado, Deus enviando os seus trabalhadores para onde Ele deseja, do jeito que Ele deseja, no tempo do Senhor. E há um terceiro pressuposto de posse, de chamado e de urgência, porque as palavras do Senhor Jesus, como veremos, são palavras urgentes. Ele diz que os campos estão prontos para serem colhidos, para serem ceifados. Os frutos estão maduros, o momento é agora, o dia é hoje, e não há trabalhadores. Fique de pé comigo, se você puder. Leiamos juntos esse texto bíblico. Mateus capítulo 9, verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Versículo 38, todos juntos? Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Uma vez mais, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Você pode se assentar com a sua Bíblia aberta em suas mãos. Nesse texto bíblico nós encontramos a motivação de Jesus, encontramos o posicionamento de Jesus e encontramos também a resposta de Jesus. Primeiramente eu quero chamar a sua atenção para a motivação do Senhor Jesus. Observem comigo no versículo 35. No versículo 35, nós encontramos o que Jesus fazia. Diz a palavra que ele percorria todas as cidades e todos os povoados, ou seja, havia necessidade em toda parte. E há aqui uma das realidades mais claras da obra missionária. Há necessidade em toda parte. Pequenos vilarejos, grandes cidades, nas ruas e avenidas, desertos e matas, nas casas, condomínios, do outro lado da sua rua e do outro lado do mundo, em todo canto há necessidade. E Jesus percorria essas vilas e essas cidades, e ele fazia praticamente três coisas: ele ensinava, ele pregava e ele curava. Observe comigo que no versículo 35, nós encontramos o que Jesus fazia. No versículo 36, nós encontramos por que Jesus fazia, a sua motivação. E é sobre esta motivação que eu quero chamar a sua atenção nesse momento. Diz a palavra no versículo 36, que vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas. Jesus era movido pela compaixão. E vemos nesse texto porque ele teve compaixão dessas multidões. Elas estavam aflitas, elas estavam exaustas e elas não tinham pastores. Ou seja, estavam aflitas, as suas almas, seus corações estavam angustiados, estavam exaustas, não tinham mais forças. Você já se sentiu assim alguma vez em sua vida? Não há mais força, cheguei no meu limite, não tenho condições para mais nada, somente para olhar para os céus e dizer: misericórdia, Senhor. Assim estavam tais multidões, com tremenda angústia e aflição, com profunda exaustão e sem direção, estavam como quem não possuía pastores. E Jesus, portanto, porque eles não tinham paz, eles não tinham alegria, eles não tinham forças, eles não tinham rumo, Jesus se compadeceu destas multidões. Meus irmãos, a principal motivação para sermos quem somos e fazermos o que fazemos como cristãos é a glória de Deus.
Essa é a primeira, é a prioritária, é a fundamental motivação. Mas há também essa motivação bíblica, que é a compaixão pelos que estão perdidos, que enchia o coração do Senhor Jesus. E eu tenho a impressão que nós temos perdido esta motivação em nossos dias. Nós olhamos para cidades, estruturas, olhamos para números, estatísticas, nós não enxergamos as pessoas. A angústia, foi isso que Jesus viu. Angústia, aflição, exaustão, sem rumo. E ele se compadeceu das multidões. Nós precisamos, em nome de Jesus, resgatar essa compaixão em nossos corações por aqueles que estão exaustos, aflitos e sem rumo em nossos dias. Talvez estejam em sua casa, talvez estejam no seu condomínio, talvez estejam num canto dessa cidade ou do outro lado do mundo. O Senhor enche os nossos corações de compaixão em nome do Senhor Jesus. Para termos compaixão, devemos fazer 3 coisas. Devemos orar, devemos olhar e devemos caminhar. Eu creio que devemos orar, pedir que Deus encha os nossos corações de compaixão pelos perdidos. Você pode fazer isso agora, neste momento onde você está. Você pode dizer a Deus: Deus, me dê compaixão, reaviva a compaixão em meu coração, como Jesus teve compaixão. Mas não apenas orar, mas também olhar. Jesus, diz o texto, que ele viu as multidões. É interessante observarmos aqui, o Espírito Santo, ele especificou. Ele diz que vendo Jesus as multidões, teve compaixão delas. É preciso caminhar entre os aflitos, é preciso olhar em seus olhos, é preciso conhecê-los, é preciso visitá-los, é preciso ouvi-los. Muitas vezes não temos compaixão porque não enxergamos as pessoas, mas não apenas orar, não apenas olhar, mas também caminhar com quem tem coração compassivo. Se você quer ter compaixão, caminhe com pessoas com coração compassivo. A Rosana é uma bênção em minha vida em muitas áreas, em muitos aspectos e também neste aspecto. Rosana tem um coração compassivo. E eu notei isso logo no início do nosso ministério. Há 30 anos, nós chegamos entre os concombas de Gana, na África, missionários ali, recém-casados, não tínhamos filhos, missionários novos, animados, não é isso? Queríamos aprender a língua, a cultura, pregar o evangelho, plantar a igreja. E quando chegamos na aldeia em Coni, eu me lembro que eu saía e eu via todas as coisas, passava o dia ali interagindo e voltava e falava com a Rosana: olha, querida, eu vi ali a cultura, o aspecto cultural, um detalhe linguístico, a organização social. E a Rosana dizia: eu vi as pessoas. E ela conhecia os nomes, e ela sabia as histórias, e ela conhecia as aflições. Eu comecei a aprender a ter compaixão, caminhando com alguém que tem um coração compassivo. Caminhe com gente com coração compassivo. Ore, olhe e caminhe para que Deus encha o seu coração e o meu coração de compaixão pelas multidões que estão perdidas. Amém, queridos? Compaixão, verdadeira compaixão. A motivação de Jesus foi a compaixão. Mas observem comigo agora o posicionamento de Jesus no verso 37. Esse posicionamento do Senhor Jesus, ele foi dividido em 2 partes. 2 afirmações. Ele disse que a seara é grande. E ele disse que os trabalhadores são poucos. A palavra grega usada nesse texto para seara, therismos, é uma palavra usada para um campo em que alguma coisa foi semeada e foi regado. E aquilo cresceu e floresceu
e frutificou, e o fruto agora amadureceu, está no jeito, está na hora de ser colhido. É justamente essa palavra usada aqui, juntamente com a outra palavra que o Senhor Jesus usa, que nesse texto ela é traduzida por campo, que é a palavra grega agros. Essa é a ideia de uma seara pronta para ser colhida. Eu gostaria de lembrar os irmãos e as irmãs que a seara é grande, quando o Senhor Jesus diz que essa seara é grande. Se nós entendermos toda a explicação de Jesus, em diversos contextos, nós vamos perceber que essa seara é grande em diferentes aspectos. Essa seara é grande, primeiramente, espiritualmente, porque todos pecaram e carecem igualmente da graça de Deus. Essa seara é grande porque há 8 bilhões de vidas na terra que carecem igualmente da graça de Deus. Não há uma só pessoa na raça humana, em nossa história, em qualquer geração, que pode se levantar dizendo: eu preciso menos de graça de Deus. Nós precisamos da graça do Senhor. Não conseguimos ser salvos pelas nossas obras, não conseguimos ser salvos pelo nosso conhecimento, não conseguimos ser salvos pela igreja, não conseguimos ser salvos pelos pastores, não conseguimos ser salvos pela tradição, nós somos salvos por Jesus. Portanto, a seara é grande, porque essa seara, ela é grande espiritualmente. Há uma carência enorme do conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus, em toda parte, em toda parte. Essa seara, ela é grande não apenas espiritualmente, mas ela é grande também socioculturalmente, porque estas pessoas, incluindo a própria igreja, que carecem da graça de Deus, se dividem em diversas línguas, tribos, povos e nações e se espalham por toda parte. Em Apocalipse 5:9, nós lemos que pela graça de Deus, no sangue do Cordeiro, foi comprado para Deus pessoas que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Estão espalhados. São pessoas diferentes. Precisam de abordagens diferentes para entenderem quem é Jesus, descer o Evangelho no coração e alguma coisa nova explodir em suas vidas, a salvação no Cordeiro de Deus. Ainda cerca de 7.000 povos não alcançados em todo o mundo. Dentre esses, 3.000 povos, onde não há presença de nenhum cristão conhecido. Há mais de 1.600 línguas em que nós não temos um versículo bíblico traduzido em seus idiomas. Rossana e eu estivemos em Portugal no ano passado, dando treinamento para plantadores de igrejas, e lá nós ouvimos de pastores portugueses dizendo que é apenas 0,4% de cristãos evangélicos em Portugal. E eles nos falaram, e talvez a metade sejam brasileiros, não são portugueses. A seara é grande espiritualmente, a seara é grande socioculturalmente, a seara também é grande geograficamente. Ela está em toda parte. Há necessidade em toda parte. Jesus passou, observe o texto, no versículo 35, dizia que ele percorria todas, eu gosto dessa expressão, Jesus percorria todas as vilas, os povoados e as cidades. Há necessidade em todo lugar. Olhe bem para mim nesse momento. Há necessidade na sua rua, na sua família, na sua casa, na repartição pública onde você trabalha, na sua escola, lá naquele escritório, aquele seu grupo de relacionamento, aqueles seus amigos, há necessidade lá, nas redes sociais, na internet, com quem você conversa, nos grupos de WhatsApp, há necessidade em toda parte.
essa necessidade está espalhada por todo mundo. E aí nós encontramos algo impressionante. Porque a necessidade em toda parte, Jesus ele envia seus trabalhadores para toda parte. Portanto, onde você está, pare de reclamar que você está ali. Foi Deus quem o colocou neste lugar para você florescer. Eu ouvi somente um amém. Talvez seja a sua última escolha. Talvez você pense, se eu pudesse escolher, eu não moraria neste bairro, ou nesta rua. Eu não seria desta família. Eu não teria aquele trabalho. Eu jamais estudaria naquela universidade. Eu nunca trabalharia com essa equipe complicada. Eu jamais assumiria aquela posição naquela repartição pública. Jamais. Eu quero dizer, Deus espalhou todo o seu povo, porque há necessidade em todo lugar, e Deus o colocou ali para que você possa florescer. Florescer. Não apenas para você dizer, mas está gostoso aqui no meu trabalho, o ar-condicionado funciona bem, o povo é muito tranquilo, o salário é até melhor. Não são esses os motivos primários. Deus o colocou ali para você florescer, porque há pessoas que estão aflitas e exaustas e não tem pastor. É por isso que você está lá. É por isso que nós passamos por onde passamos. Eu tenho certeza que cada um de nós, e nós pastores e missionários também, quantas vezes passamos por situações em que nós acordamos um dia à noite e nós pensamos assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Já sentiram assim? O que é que eu estou fazendo aqui? Está tudo errado. Não funcionou, foi um erro ali de trajeto. Eu tenho novidades para você, não foi erro, Deus o colocou para você florescer. É deserto, está quente, floresça, meu irmão. O povo é complicado, te critica, floresça, minha irmã. A família parece que complica tudo, floresça, meu irmão. Aquele bairro está cada vez mais perigoso, problemático, você mora lá, floresça, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Quando Deus envia um missionário para o outro lado do mundo, Ele o faz pelo mesmo motivo que Ele coloca você em uma rua, em uma família, em uma faculdade, em um trabalho, em um local, para que nós possamos florescer. Florescer. A seara é grande, numa perspectiva espiritual, numa perspectiva sociocultural, numa perspectiva geográfica. E o segundo posicionamento do Senhor Jesus, mas os trabalhadores são, o que, irmãos? São poucos. E realmente nós precisamos entender que Jesus fazia aqui uma comparação. Porque a seara é tão grande, os trabalhadores são poucos, aparentemente não são o suficiente, está faltando alguma coisa, é trabalho demais para pouca gente. Mas notem que seara é algo positivo, são frutos prontos para serem colhidos. E os trabalhadores têm que trabalhar muito, porque são poucos, e os frutos são muitos. E nós podemos levantar essa pergunta nessa noite: por que os trabalhadores são poucos? Ou em outras palavras, por que poucos crentes se envolvem de corpo e alma com a obra de Deus? Quais são os motivos? E a Bíblia está cheia de fatos, posicionamentos, parábolas, histórias que falam sobre isso. Mas há uma em particular que sempre me chama a atenção. Ela se encontra em 2 Reis, capítulo 7. É a história de 4 homens leprosos. Nós a conhecemos. Eles moravam do lado de fora
de uma cidade chamada Samaria, porque os leprosos não moravam dentro das cidades. E eles comiam do resto de comida dos samaritanos. Mas Samaria foi sitiada por um exército inimigo, o exército dos sírios. Colocaram seus homens e cavalos e carruagens e guerreiros em um círculo enorme ao redor da cidade. Ninguém entrava em Samaria, ninguém saía de Samaria. E a estratégia era esta: nós iremos matar os samaritanos de fome para que se rendam. Não vamos nem guerrear, nós vamos fazer um sítio. E assim fizeram. E houve tamanha fome em Samaria, que lemos em 2 Reis capítulo 7, que algumas mães chegaram ao ponto, de maneira desesperada, de matarem e comerem seus filhos. Tamanha era a fome e desespero em Samaria. E se os samaritanos não tinham o que comer, muito menos os leprosos, que comiam os restos. E nós lemos no texto sagrado, que os leprosos chegam até a entrada da porta da cidade de Samaria, e eles estão em uma crise existencial, literalmente falando. Se nós ficarmos aqui, vamos morrer. Se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer. Não há comida na cidade. Se nós formos até o exército inimigo, eles vão nos matar. Mas se não nos matarem, nós podemos viver. E assim fizeram. E foram até o arraial, o acampamento do grande exército que estava ao redor daquela cidade. E lá chegando se surpreenderam, porque diz a palavra que não havia lá ninguém. Deus, Ele fez um som, um ruído de carros e cavalos, e os sírios pensaram que eram exércitos inimigos contra eles, e eles fugiram, e diz a palavra que deixaram tudo como estava, comida, bebida, ouro, prata e vestes, e correram. E chegam agora nesse arraial dos sírios, os leprosos famintos. Imagine essa cena, lá chegam aqueles 4 homens, nós vamos morrer, e observam, não há ninguém, nós vamos viver. Não apenas viveremos, mas nós estamos ricos. Hoje é o nosso dia, nós somos leprosos, desprezados, colocados à parte da sociedade, ninguém pensa em nós, mas agora, ouro, prata, diz a palavra que eles comeram, beberam, se fartaram, pegaram ouro e prata e correram para esconder, e esconderam, depois comeram mais, não sei como conseguiram, comeram mais, beberam mais, e pegaram ouro e prata nos seus braços, e vestes nos seus ombros, e correram para esconder, pensando, este é o nosso grande dia, chegou a nossa vez. Mas nesse momento o Espírito Santo de Deus cai sobre eles. Eles param e eles dizem, nós não fazemos bem, pois este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por Deus como culpados. E largaram o ouro, e a prata, e as vestes, e a comida, e a bebida, e correram até Samaria, e falaram, Deus os libertou. E os samaritanos abriram os portões, o Senhor nos libertou, temos comida, temos bebida, e correram, e ficaram libertos. E os samaritanos libertos, podemos perguntar, e quanto aos leprosos? Eles continuaram sendo leprosos. Essa história nos revela em boa medida porque há poucos trabalhadores colhendo os frutos da seara que está pronta para a ceifa. É porque nós estamos ocupados demais com o ouro, com a prata, com as vestes, com o sucesso, com o aplauso, com o reconhecimento, com os projetinhos pessoais, com o sonho do meu coração. E nós tornamos o nosso desejo o centro da nossa vida
e nos esquecemos que há multidões que estão aflitas, que estão exaustas, que não têm pastor, que estão perdidas. A seara está pronta, não há trabalhadores. Temos disposição para atravessar a cidade inteira para comer em um restaurante badalado. E nos falta disposição para atravessar a rua para falar de Jesus a alguém. Temos disposição para argumentar veementemente a favor de um candidato, ou de uma ideia, ou de um projeto pessoal. Mas ficamos tímidos e calados ao falar do nome acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus. Os trabalhadores são poucos porque estão ocupados demais. E ocupados demais com todas as coisas, exceto a seara. A motivação de Jesus foi a compaixão. O posicionamento de Jesus, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E nós encontramos, portanto, agora a resposta de Jesus. Nós lemos juntos a resposta de Jesus. E é curioso, sempre que eu leio ou releio esse texto, me vem à mente essa curiosidade, esse sentimento. Ora, a seara é grande, é complexa, é complicada, é extensa, é ampla, cheia de barreiras. Os trabalhadores são poucos, estão enfraquecidos, estão dispersos, estão ocupados demais. O que fazer perante essa crise? E é interessante que Jesus responde, e a resposta de Jesus foi: rogai. Somente uma coisa a fazer: rogai. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. A expressão grega aqui, deomai, traduzida por rogar, é uma súplica, não é um pedido passageiro. Você pede e vai embora. É uma súplica do coração. Essa é a figura de uma mãe que roga a alguém que cure o seu filhinho que está para morrer. É uma súplica. Você pede com toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua compaixão: Senhor, envie trabalhadores para a tua seara. Por que precisamos rogar? Em primeiro lugar, porque Jesus nos ensinou e nos comandou: rogai. Em segundo lugar, porque Deus ouve as orações. Você crê nisso? Deus ouve as orações. Em terceiro lugar, porque Deus se agrada em fazer o que Ele vai fazer em resposta à oração do seu povo. Porque há aqui uma curiosidade teológica. Deus não sabe que os trabalhadores são poucos, por que precisamos rogar? Deus não pode enviá-los sem que a igreja ore, por que precisamos rogar? Porque é do desejo de Deus agir segundo a vontade de Deus, como resposta à oração do povo de Deus. Deus se agrada quando o seu povo ora segundo a sua vontade, a vontade do Pai, e diz: amém, 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 e Deus responde às orações. Portanto, ore até que Deus responda. Ore pelo seu filho, pela sua filha, até que Deus responda. Ore pelo seu casamento. Está quebrado, pastor, difícil, não tem um jeito. Ore até que Deus responda. Ore pela sua vida, pelo seu coração, por um quebrantamento de alma, até que Deus responda. Ore pelos perdidos que você tem evangelizado e falado e testemunhado, até que Deus responda. Ore pela sua igreja, que Deus possa avivá-la, animá-la, instruí-la, conduzi-la, até que Deus responda. Porque Deus responde às orações. Deus responde às orações.
E eu estou convencido que muitas vezes nós evangelizamos pouco porque nós oramos pouco. Se você observar, há uma ligação bíblica profunda entre a oração e a ousadia para a evangelização. Em Efésios capítulo 6, versículos 18 a 20, no final daquela carta, o apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja em Éfeso, ele termina a carta com um pedido de oração. Paulo era o apóstolo da oração. Ele orava, ele escrevia orações. Boa parte das cartas paulinas são orações escritas. E rogo também por vós, está escrevendo a oração. Ele orava, escrevia orações, ensinava o povo a orar e pedia orações. Mas raramente Paulo pedia oração por ele. Geralmente é pela igreja, pelo reino de Deus, pelo avanço do evangelho. Mas nessa carta, a igreja em Éfeso, Paulo escreve, e no capítulo 6, versículos 18 a 20, ele diz: orem também por mim. É um pedido pessoal de oração. Agora observem a oração do apóstolo Paulo. Aliás, o motivo de oração, o pedido de oração. Ele diz: orem também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, ousadia, intrepidez, coragem, para falar do evangelho do Senhor Jesus. É um pedido mais ou menos estranho, porque trata-se do apóstolo Paulo. Se há um homem corajoso na evangelização que nós conhecemos, foi Paulo. Paulo, ele pregou o evangelho em uma tempestade, em uma prisão, sendo expulso das cidades, sendo perseguido. Era o apóstolo da ousadia, da coragem, e mesmo assim, ele termina aquela carta pedindo: orem, para que Deus me dê coragem. O que isso significa? Olhem bem para mim nesse momento e pensem comigo. Significa que ousadia para a evangelização nós não temos naturalmente. Vem de Deus. Se Deus não nos der, nós não teremos. Por isso precisamos orar e pedir ao Senhor. E muitas vezes nós não evangelizamos porque nós não oramos. Nós não temos ousadia porque nós não oramos. E eu quero lhe desafiar e lhe convidar, lhe estimular nessa noite, a você, até o final do ano, ore ao Senhor, dizendo: Deus, me dê ousadia para falar e testemunhar do nome do Senhor Jesus. Porque eu quero florescer. Eu quero florescer. Quanto mais oramos, mais Deus responde às orações. Não porque nós movemos a mão de Deus, é porque Deus decidiu responder à oração ou agir de certa forma em resposta ao pedido do seu povo. E cabe aqui um alerta. Quando nós oramos: Senhor, envia trabalhadores para a tua seara, muitas vezes nós somos a resposta à própria oração. Então, se você diz: Senhor Deus, envie trabalhadores para o Paquistão, prepare-se. Deus pode chamar você, ou o seu marido, e você vai junto, ou o seu filho, ou o seu neto. Deus pode chamar alguém da sua igreja. O certo é que quando nós oramos ao Senhor sinceramente, precisamos estar prontos para ver e abraçar a resposta que Deus dará. Do jeito de Deus. E o jeito de Deus muitas vezes não é o nosso jeito. O tempo de Deus geralmente não é o nosso tempo. O lugar de Deus muitas vezes não é o nosso lugar. Mas tudo isso funciona para termos corações quebrantados. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, a primeira missão da igreja não é evangelizar, não é nem plantar igrejas. A primeira missão da igreja não é ajudar o aflito e o necessitado, nem traduzir a Bíblia. A primeira missão da igreja é a mais difícil. A primeira missão da igreja é morrer. É chegar ao ponto de dizer com Paulo: já não sou eu quem vive, mas
Cristo vive em mim. Esta é a missão mais difícil, é nós orarmos ao Senhor, sinceramente, dizendo, como o Senhor Jesus nos instruiu, seja feita a tua vontade. Senhor Deus, meu trabalho, seja feita a tua vontade. A minha família, seja feita a tua vontade. Minha vida financeira, a tua vontade seja feita, Senhor. Quando o povo de Deus, quebrantado pelo Espírito de Deus, ora a Deus, em nome de Jesus, seja feita a tua vontade. Ali tem início um verdadeiro quebrantamento. Dependemos de Deus. Dependemos de Deus. A motivação de Jesus, compaixão. O posicionamento de Jesus, seara grande, trabalhadores poucos. A resposta de Jesus, rogai. É hora de orar, é momento de interceder, rogar ao Senhor da seara. Porque se Deus não fizer algo novo, nada que possamos fazer vai funcionar. Você tem alguma preocupação em sua vida, talvez com você, sua família, o trabalho, com a igreja, com o ministério, etc. Nada que você faça sem a ação de Deus vai funcionar. Mas com Deus, qualquer coisa pode acontecer em nome de Jesus. Eu gostaria de encerrar partilhando com vocês uma experiência que marcou meu coração nos últimos anos. Rossana e eu estamos envolvidos com um ministério, um projeto missionário chamado Planters, que tem o objetivo de colaborar com plantadores de igrejas locais, gente nativa da terra, nos países menos evangelizados do mundo. E nós temos, nos últimos anos, trabalhado dando treinamento e encorajamento para plantadores nativos em países na Ásia, Oriente Médio, Norte da África, América do Sul, em 2 países também. Poucos anos atrás eu estive em um desses países na Ásia, não vou dar detalhes por questão de segurança, mas ali 5 casais de plantadores locais, nativos da terra, estão trabalhando em uma das regiões menos evangelizadas do mundo, com mais de 800 vilas e cidades, onde não havia até então nenhuma igreja do Senhor Jesus, nenhuma. E ali foram, logo antes da pandemia, no início da pandemia, se mudaram para lá, começaram a se relacionar com as pessoas, orar, Deus abriu portas, começaram a evangelizar e começaram a perceber que Deus fazia alguma coisa nova. E o tempo foi passando, eles nos escreviam dizendo, há pessoas interessadas no Evangelho de Jesus. As pessoas nos procuram para conhecer Jesus. Um deles nos escreveu, Jesus está fazendo alguma coisa diferente. Estão interessados nele, neste lugar, onde somente ser cristão é motivo de ser perseguido. Pela graça de Deus, mesmo durante a pandemia, pessoas vieram a Cristo e 2 pequenas igrejas, lares, nasceram naquele lugar. E estão ali adorando o nome do Senhor Jesus. Eu fui visitá-los pouco tempo atrás, e ali fiquei hospedado na casa de um desses casais, e eu vi ali algumas crianças correndo para lá e para cá, e eu falei, e essas crianças? São seus filhos, suas filhas? E eles falaram, não, é porque nós chegamos nessa pequena cidade, e nós ficamos incomodados porque havia 15 meninas na rua principal da cidade, que eram órfãs, estavam lá sujeitas a tudo, passando fome e todo tipo de brutalidade. E nós começamos a evangelizar as pessoas, mas com os corações incomodados. E as meninas, Deus moveu o nosso coração e resolvemos
adotá-las. Não uma, duas, três, mas as 15. E adotaram as meninas, levaram para casa, cuidaram das meninas, vestiram as meninas, mandaram as meninas para a escola e começaram a ensinar a palavra de Deus às meninas. Poucos meses depois, receberam uma intimação de um juiz de uma cidade maior, próxima. O casal foi até o juiz e o juiz rapidamente disse: tenho apenas 2 perguntas para vocês. Em primeiro lugar, vocês são cristãos? E falaram: sim, somos cristãos. Em segundo lugar, vocês adotaram 15 meninas? E falaram: sim, de acordo com a lei, tudo certinho, aqui estão os papéis. O juiz nem olhou para eles e disse: vocês têm 48 horas para devolver as meninas para as ruas. Aquela missionária disse que caiu num pranto de choro, olhou para o juiz e disse: quer dizer que o Senhor prefere que essas meninas passem fome e brutalidade na rua do que morem com um casal de cristãos? E ele disse: é exatamente isso. E pediu que ele saísse. O casal ficou quebrado, não sabia o que fazer, chegou em casa, começou a orar a Deus, e aí os cristãos novos, daquelas 2 igrejinhas lares que foram plantadas, souberam da aflição, correram até a casa do casal, e um jovem disse: eu tenho a solução, é porque vocês adotaram 15, aí ficou assim muita evidência. Vamos dividir, aqui nós temos um casal, você pode adotar, e o casal diz: eu adoto 2, e o outro diz: eu adoto 3, e assim rapidamente dividiram aquelas crianças em bons lares, para serem amadas, cuidadas, guiadas. E terminou aquele momento de conversa, era o meu último dia ali, o dia seguinte era um domingo, eu estaria com eles pela manhã, e à tarde voltaria aqui para o Brasil. E aquela noite, muito quente, estava fazendo 48 graus, muito calor, e eu não conseguia dormir, e eu comecei a pensar: será que vai funcionar? Porque tudo aqui compete para não funcionar. Tudo aqui concorre para a igreja não florescer. Perseguição é ferrenha. O casal já é conhecido pelo juiz. As meninas foram espalhadas pelas famílias, mas há pessoas que sabem disso. Agora os crentes que estão adotando as meninas vão ser também reconhecidos pela polícia e vão sofrer perseguição. A igreja novinha tem coisa de 1 ano e meio de formada. O crente mais antigo tem 1 ano e meio de profissão de fé. Será que vai funcionar? E eu fui dormir com aquele coração assim, parece que aqui tudo está frágil demais, vai se quebrar a qualquer momento. Passou a noite, no outro dia pela manhã, havia um culto pela manhã, e eles falaram: Ronaldo, pela primeira vez nós vamos reunir as 2 igrejinhas lares em um só lugar. Você está aqui e a gente queria que você tivesse um tempo com todos. E nós alugamos uma casa fora da cidade, por questão de segurança, e nós vamos lá, e todos já sabem, estão indo para lá. E quando chegamos ali de carro, eles falaram: Ronaldo, você entra pela porta dos fundos, porque você é estrangeiro, pode chamar a atenção, por questão de segurança, deixamos você na rua de trás, o portão está destrancado, você entra, passa pelo corredor, tem ali uma sala, é ali que nós estaremos louvando a Deus. E ali me deixaram, entraram pela frente, eu esperei uns minutos, abri o portão, abri a porta, passei pelo corredor, e quando eu cheguei ali, uma sala, talvez umas 30 pessoas, sentadas em esteiras, como fazem naquela parte do mundo, era o momento do louvor. As primeiras pessoas que eu vi foram aquelas 15 meninas, estavam nas primeiras esteiras, as mãos levantadas, os olhos fechados, cantando louvor a Deus, e um rapaz que fala inglês se aproximou e disse: Ronaldo, na nossa língua, este louvor a Deus, ele diz assim: fiel é o nosso Deus. Vai funcionar porque fiel é o nosso Deus. Tudo concorre para que se quebre, mas fiel é o nosso Deus. Estamos cansados demais, não vemos a solução, mas fiel é o nosso Deus. O Deus que responde às orações,
é Deus fiel e nós podemos confiar, meu irmão, minha irmã, nós podemos confiar na fidelidade de Deus. Observe comigo, há poucas coisas nas quais você verdadeiramente, absolutamente pode confiar em sua vida. Você não pode confiar integralmente nem no seu próprio coração, mas você pode confiar em Deus, porque fiel é o nosso Deus. Curve a sua cabeça, oremos ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos nesta noite, porque o Senhor é fiel. Não merecemos a tua fidelidade, nada fizemos para que o Senhor fosse fiel, e mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não temos nada a fazer, a não ser sermos profundamente gratos ao Senhor. Ó Deus, olha para os nossos corações nessa noite. Enche, ó Deus, nossos corações de compaixão em nome do Senhor Jesus. Abra os nossos olhos para que possamos enxergar quem está aflito, angustiado, desesperado, sem forças, sem rumo, sem pastor. Move o teu povo, nos tire, ó Deus, da nossa zona de conforto, nos ajude a nós pensarmos menos em nossos sonhos pessoais e pensarmos mais no desejo do Senhor para as nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor Deus, quando nós temos tanta força para coisas tão frívolas, secundárias, desnecessárias, e temos tão pouca força para fazer a tua vontade em nossas vidas. Como Paulo pediu oração, nós oramos pela nossa própria vida. Aumenta a nossa ousadia, Senhor. Nos dê coragem, Senhor. Nos dê intrepidez, ó Deus, para vivermos o Evangelho e falarmos o Evangelho do Senhor Jesus. E o Senhor nos ensinou e nos disse para que pudéssemos rogar. E nós queremos fazer isso nesse momento. Nós queremos pedir, Deus Santo e querido, em nome de Jesus, envia trabalhadores para a tua seara. A seara é do Senhor, os trabalhadores são do Senhor, a glória é do Senhor, o poder vem do Senhor. Envia a tua igreja para o outro lado da rua, do condomínio, da repartição pública, da faculdade, da escola, do grupo, ó Deus, ali de interação no WhatsApp, das redes sociais. Espalhe o teu povo, para que o teu nome seja exaltado. E enche a nossa vida de contentamento ao fazermos a tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém, ó Deus.